Logo depois de me mudar para o Brasil, eu trabalhei, num hotel por algum período. E, lá acontecia uma situação muito engraçada. Quando os hóspedes, descobriam que eu era russa, eles queriam falar alguma palavra em russo que eles tinham aprendido ou durante a viagem ou no vídeo na internet, enfim. Só que muitas vezes eu não conseguia entender essa palavra. E eu olhava para eles por alguns segundos sem entender ou pedia para repetir até entender. E até às vezes pensava no início: "Será que é russo mesmo?", até afinal conseguir compreender a palavra. E era uma vez quando um hóspede falou palavra em russo, eu não entendi absolutamente nada, sorri para ele para não deixar ele decepcionado, e quando ele já tinha ido embora, se passaram mais uns 10 segundos e daí eu fiquei assim: "Ah, finalmente consegui entender", o meu cérebro decifrou essa palavra. Eu pensei: "Ah, era aquela palavra, então realmente era a palavra de russo, em russo". Então o que que acontecia? Por causa da fonética errada, muitas vezes eu tinha bastante dificuldade de compreender as palavras que os hóspedes tentavam falar para mim. Aí percebi que a fonética faz bastante diferença. Então, se uma russa não conseguir entender a palavra de russo, se ela for pronunciada errada, imagine qual é a dificuldade dos estudantes que estão aprendendo russo e se eles não conseguem pronunciar palavras de forma correta. Eu me chamo Yulia, eu sou professora de russo atualmente e já faz mais de 10 anos que estou dando aulas de russo. E neste vídeo eu queria comentar mais sobre minha experiência e explicar por que eu acho fonética, tão importante na hora de você aprender russo. E, o que que eu vejo que muitos, brasileiros que começam a aprender russo, eles não dão tanta importância para a fonética. E, quando a pessoa começa a aprender russo sozinho, eu tenho estudantes que começaram na internet com Duolingo e depois chegam até a a mim para continuar os estudos. Eu vejo essa dificuldade com fonética e como é difícil, depois corrigir os erros que já ficaram gravados, enraizados. Então, eu acho muito mais fácil começar certo e já pronunciar as palavras de forma correta, ou ver se o teu foco é, ser compreendido e comunicar mesmo em russo. Então, a fonética realmente faz bastante diferença. E eu acho a fonética, correta, ela te ajuda a comunicar com muito mais confiança. E tem também outro ponto importante, que quando você grava a palavra de forma incorreta, a fonética, também você vai ter bastante dificuldade na hora de reconhecer essa palavra, quando você vai escutar ela, ouvir ela, dos nativos. Então, a fonética certa, ela também ajuda na compreensão. Por isso, se você quer facilitar, o processo de aprendizado, falar com mais confiança, entender na hora, de escutar os áudios, os filmes, o primeiro passo é realmente, dar essa atenção à fonética. E eu mesma, passei por esse processo, porque na verdade eu comecei a aprender português sozinha, sem professor, e até agora eu tenho alguns erros de pronúncia, o meu sotaque poderia ser, bem, menos visível, vamos dizer assim, se eu começasse as aulas com o professor e se eu for dar dica, por exemplo, para mim, aquela há 2 anos atrás que começou a aprender russo português, desculpa, sozinha, eu falaria exatamente isso: "Comece com o professor", porque vai ser muito mais fácil, economizaria muito mais tempo. Porque agora também, por exemplo, eu demorei bastante tempo, já faz tempo que eu queria gravar esses vídeos para o YouTube, compartilhar com vocês esse conteúdo, mas essa insegurança, falta de confiança por causa da pronúncia sempre me, travava. Eu pensava: "Nossa, o meu sotaque deve estar muito forte, as pessoas não vão me compreender bem", enfim, essas coisas me preocupavam. E, agora, como eu já estou falando,
dessa forma há muitos anos, então para mim é mais difícil de corrigir. Óbvio, é possível, mas vai demorar muito mais esforço e tempo, do que se fosse desde o início. Então, nesta situação, eu acho o papel de professor é muito importante e pode ajudar bastante, porque quando o aluno começa a aprender, ok, ele escuta no Duolingo, na internet, você pode escutar a pronúncia, tem bastante materiais e opções para isso. Só que aqui um ponto importante é que você, o aluno, no caso, não consegue observar os seus próprios erros. Até mesmo na aula, eu noto isso, muito engraçado. Quando eu corrijo o aluno, ainda assim não sempre logo ele consegue perceber qual é o erro, até que eu explicar, mostrar, até que a gente repetir várias vezes e praticar. Enfim, até como professor eu noto como que para aluno é difícil só eu falando, até que eu explicar, corrigir várias vezes, pegar esse erro, entender qual é a pronúncia certa. Então acho que aqui o professor pode te ajudar bastante, simplificar a tua vida. Agora vou falar dos erros mais comuns que os falantes de português cometem, geralmente. E a primeira coisa é sílaba tônica, porque as regras de português são diferentes das regras de russo, mas é muito comum que os brasileiros, eles trazem essas mesmas regras para o russo e pronunciam de acordo com as regras de português. Por exemplo, uma palavra que talvez vocês conhecem, babushka. Só que em português, geralmente pessoas pronunciam babushka. Não sei se você escutou a diferença. A sílaba tônica é primeira em russo, babushka, enquanto em português brasileiros pronunciam babushka. Então, essas coisinhas, ah, na hora de você falar com o russo, pode ah, deixar ele um pouco confuso, vamos dizer assim. E isso não é um erro muito grave ainda, tem outros mais sérios que confundem bastante falantes nativos de russo. Um outro erro que geralmente os brasileiros cometem é colocar o "i" no final das palavras, quando palavras terminam com consoante. Um exemplo bem claro é internet. Enquanto em russo a gente fala somente internet. Internet. A gente não coloca "i" e esse "t" ele é até mudo. A mesma coisa acontece com palavras tipo TikTok, Facebook e outras semelhantes que a gente pronuncia em russo TikTok, Facebook. Então, e mais uma coisa engraçada que eu noto muitas vezes é que, por exemplo, em palavra esporte, em russo essa palavra começa com "s", ou seja, não tem um "e" no início. Então a gente pronuncia sport, sport, e de novo o "t" mudo, né, é assim. Então, quando as pessoas aprendem palavra obrigada, obrigado em russo, que é spasiba, a tendência é, de novo, colocar esse som de "e", "é" no início e falar spasiba, spasiba, enquanto em russo pronúncia spasiba, começa com "s", sem sons adicionais no início. Então esses são só alguns pontos, tem mais detalhes e a gente trabalha durante as aulas, e acho que para mim é mais importante quando brasileiros falam, conversam com falantes nativos e recebem elogios do tipo: "Nossa, a tua fonética, a tua pronúncia é muito legal". Então para mim claro, eu adoro essa parte, quando a pessoa realmente tem resultado. E, eu espero que eu consegui explicar para vocês a importância da fonética e por que, se você quer se comunicar com mais, confiança e deixar a comunicação mais fluida, é importante dar atenção a essa parte também. Então, se você quiser, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar isso nos comentários e se você quer,
tem algumas sugestões dos vídeos, também pode deixar aqui os temas, daí eu espero que nos próximos vídeos eu possa falar mais, sobre os temas que são mais interessantes para vocês. E pacá, pacá.